Bom, gente, então vamos lá então. Gente, muito boa noite aí pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Saudade aí de vocês. Vamos aí pra nossa aulinha de TGP, de Teoria Geral do Processo. Bom, aula passada a gente falou sobre questão de incompetência absoluta, de incompetência relativa. Falamos sobre a diferença entre essas competências, entre as competências absolutas e as competências relativas. Falamos ah, das situações de modificação ou alteração de competência. Falamos sobre conexão e continência e falamos sobre foro de eleição. Ainda nesse sentido, falando de competência, nós vamos falar sobre alguns assuntos que nos interessam e que são importantes para o desenvolver do processo. E o primeiro assunto que a gente vai falar na aula de hoje, a gente vai falar sobre cooperação nacional. Tá? A gente vai falar sobre cooperação nacional. Como o próprio nome diz, cooperação é quando existem pessoas ou órgãos ou autoridades que cooperam entre si, que se ajudam reciprocamente. E um dos princípios do processo, um dos princípios do processo civil, lá do artigo, vamos até mostrar aqui, um dos principais princípios dentro do processo civil é justamente o princípio da cooperação. É justamente o princípio da cooperação. O princípio da cooperação, ele garante justamente dentro do processo que todos os participantes do processo, que todas as pessoas, todas as partes do processo se ajudem mutuamente e se auxiliem reciprocamente. Aqui não está abrindo aqui para mim, vou voltar aqui normal aqui. Mas assim, um dos princípios do processo civil é justamente esse princípio da cooperação. O princípio da cooperação, ele é justamente o princípio que permite que as partes dentro do processo, elas se ajudem, elas se auxiliem mutuamente. É importante a gente saber, a gente descobrir dentro do princípio da cooperação que as partes dentro do processo, e aí quando a gente fala partes dentro do processo, a gente trata justamente do autor, do réu e também do juiz. Quando existe, obviamente, esse auxílio recíproco entre as partes, quando existem garantias ou medidas que fazem com que as partes se auxiliem, o processo tem mais chances de ser resguardado e o processo tem mais chances, obviamente, de ter um bom desenvolvimento e chegar ao seu resultado. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Artigo 6º do Código de Processo Civil. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, é um princípio fundamental dentro do processo que todas as partes do processo, que todos os sujeitos do processo se ajudem e se ajudem mutuamente. E aí falando assim, a gente não entrou em processo ainda, mas é importante saber quem são os sujeitos do processo. Os sujeitos do processo são autor, réu e juiz, tá? Autor, réu e juiz. Esses são os sujeitos do processo e são essas as partes processuais que garantem que o processo tenha, né, ou venha alcançar o seu resultado. Deixa eu aceitar mais um aqui. Beleza. A noção de cooperação nacional no antigo Código de Processo Civil é diferente do que a gente entende hoje no novo Código de Processo Civil. Se fosse para falar um conceito, até para vocês, se alguém quiser anotar ou estiver anotando, cooperação nacional, ela
consiste na forma de comunicação entre juízos de competência distinta, tá? Cooperação nacional, ela se traduz na comunicação entre juízos de competência distinta. O Código de Processo Civil de 1973, ele tinha como forma de cooperação entre juízos de competência distinta a carta precatória e a carta de ordem. Então, em 1973, a noção de cooperação nacional se dava em relação às cartas precatórias e em relação às cartas de ordem. Que juízes, por exemplo, um juiz da comarca de Goianésia se comunicava com um juiz da comarca de Anápolis, ou um juiz da comarca de Caldas Novas se comunicava com um juiz da comarca de Caldas Novas, um juiz da competência de Caldas Novas se comunicava com um juiz da competência de Goiânia. E era através dessas cartas precatórias e justamente através dessas cartas de ordem que havia a cooperação dentro do processo. Então, por exemplo, imagine que um processo esteja correndo em Goianésia, certo? E o processo foi instaurado aí e o juiz de Goianésia que é a autoridade competente para dar andamento e para cuidar desse processo. Só que imagina que exista uma testemunha que deve testemunhar no processo e essa testemunha mora lá no Mato Grosso. E essa testemunha foi ouvida lá no Mato Grosso. O que o juiz de Goianésia pode fazer? Ele pode expedir uma carta precatória para o juiz de Mato Grosso para que essa testemunha venha até Goianésia e venha dar o seu depoimento. Ou seja, era a forma que os juízes tinham de se comunicar entre si e, obviamente, cooperar para que o processo pudesse se desenvolver e pudesse alcançar o seu melhor resultado. Essas cartas precatórias, só explicar para vocês, cartas precatórias são as cartas que são expedidas para comarcas diferentes, tá? Cartas que são expedidas para comarcas diferentes dentro do território nacional. E existem as também chamadas cartas rogatórias. O que são as cartas rogatórias? São cartas que são expedidas para países diferentes. Ou seja, é a forma de juízes se comunicarem entre si. Por exemplo, imagina que o processo está correndo em Goianésia, mas precise ser feita uma perícia em outra comarca. O juiz, através de carta precatória, pode solicitar alguma diligência ou pode solicitar alguma produção de prova em outra comarca, avisando, obviamente, o outro juiz. Então, o Código de Processo Civil de 1973 estabelecia como forma de comunicação entre os juízos justamente a carta precatória e a carta de ordem. Já o novo Código de Processo Civil, o novo CPC de 2015, ele ampliou os atos de cooperação nacional aos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, o rol de atos de cooperação foi muito ampliado, ou seja, foi muito estendido para o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, e aí só para que vocês entendam a ideia do legislador, o novo Código de Processo Civil ele foi pensado justamente na ideia de cooperação. A cooperação é um dos princípios e é um dos fundamentos basilares do novo Código de Processo Civil. Então, justamente por isso, o código foi feito e foi elaborado com novas formas ou novas medidas de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Tudo para tentar conseguir o melhor resultado possível dentro do processo. Então, esses atos de cooperação nacional no novo Código de Processo Civil ampliou entre os órgãos do Poder Judiciário, e aí isso vale tanto para a Justiça Estadual, quanto para a Justiça Federal, ou quanto para a Justiça Especializada ou Comum, ou até mesmo para outras instâncias, tá? Até mesmo para outras instâncias. Então, a cooperação nacional no novo Código de Processo Civil, ela foi ampliada para todos os tipos de juízos, para todos os tipos de instâncias, para todos os tipos de justiça,
e inclusive para tribunais superiores. Ou seja, o princípio da cooperação e a cooperação nacional foi estendida para todos os órgãos do Poder Judiciário, seja na primeira instância, seja na segunda instância, seja nos tribunais superiores. Isso aqui, eu até separei para vocês, está no artigo 68 e 69. Então, olha aqui o que diz o artigo 68 e 69. Primeiro vamos ler o 67, tá? Cooperação nacional, vamos lá. Olha, aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Ou seja, para todos os órgãos do Poder Judiciário, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, seja na justiça especial, seja na justiça comum, em todas as instâncias e grau de jurisdição, inclusive nos tribunais superiores, existe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados, obviamente pelos juízes, mas não só pelos juízes, para todos os servidores dentro do Poder Judiciário. Deve haver um auxílio recíproco entre todos os servidores e magistrados dentro do Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário foi justamente, digamos assim, institucionalizado como um lugar ou como uma plataforma de cooperação. O artigo 68 diz que os juízes poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Ou seja, os juízes eles têm maior comunicação entre eles. No Código Civil de 1973, a comunicação dos juízes se restringia à carta precatória ou se restringia à carta de ordem. Já nesse novo Código de Processo Civil de 2015, os juízos eles poderão formular diversos pedidos de cooperação para a prática de qualquer ato processual, seja uma perícia, seja uma diligência, seja oitiva de uma testemunha. E olha o que diz o artigo 69 aqui, ó. O artigo 69 diz: o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescindindo de forma específica, ou seja, não precisa de forma específica, e pode ser executado como? Olha a forma como pode haver cooperação nacional, gente. Através de auxílio direto, através de reunião ou apensamento de processos, prestação de informações, atos concertados entre os juízes cooperantes. Ou seja, o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, sem necessariamente haver uma forma específica, podendo ser executado ou como auxílio direto, ou como reunião ao pensamento de processo, como prestação de informações, ou como atos concertados entre os juízes cooperantes. O parágrafo 1º diz que as cartas de ordem, as cartas precatórias e arbitral seguirão o regime previsto nesse código, ou seja, o código já estabelece uma forma já previamente definida, isso vocês vão ver mais para frente. E aqui, o parágrafo 2º diz: os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para... Primeiro, é importante a gente saber que esse rol aqui do parágrafo 2º não é um rol taxativo, ou seja, não é um rol que acaba aqui. É um rol exemplificativo. Existem outras formas de cooperação entre os juízes. Existem outras formas que os juízes têm de cooperar entre si. Não são só essas. Aqui são alguns exemplos de formas de cooperação. Pode existir outras. Então, quais que são as formas de cooperação que podem existir como exemplo? A prática de citação, intimação ou notificação de ato, a obtenção e apresentação de provas e coleta de depoimentos, a efetivação de tutela provisória, a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial,
a centralização de processos repetitivos e a execução de decisão jurisdicional. Ou seja, essas são algumas maneiras, são algumas formas de cooperação que podem existir dentro do Código de Processo Civil. Como eu falei, o rol aí, ele é meramente exemplificativo, não é um rol taxativo, ou seja, que esgota as possibilidades de formas de cooperação. Pode existir outras formas de cooperação diferentes das que estão previstas aí. Ou seja, qualquer outra forma de cooperação, qualquer outra forma de auxílio entre os juízos são consideradas formas de cooperação. Vamos lá. Agora a gente vai falar, gente, sobre a questão de conflito de competência. A gente vai falar agora sobre a questão de conflito de competência. O que é um conflito de competência? Bom, primeiro a gente sabe, a gente já falou anteriormente nas nossas aulas anteriores, que competência representa a medida ou os limites para o exercício da jurisdição. É importante a gente ter isso em mente, que a competência ela é a porção de jurisdição onde se pode aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, a competência ela é o limite, ela é a porção, ela é a medida para o exercício da jurisdição. Por isso que existem juízes que são estabelecidos em cada comarca, porque cada comarca vai ter um juiz competente para aplicar a jurisdição e para exercer, obviamente, a jurisdição. O que se dá ou por que acontece conflitos de competência? Existe, obviamente, no Brasil, uma diversidade de órgãos jurisdicionais. E falando especificamente no Poder Judiciário, a gente percebe que há uma imensidão de órgãos jurisdicionais, e falando mais especificamente, existe uma diversidade de juízes, né, em várias instâncias, em várias comarcas, ou seja, existem vários juízes. Em Goiás existem vários juízes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, existem vários juízes. E pode acontecer de esses juízes entrarem em conflito. Vocês podem pensar, pô, Léo, mas como que um juiz vai entrar em conflito com outro? Quando eu falo conflito, não é um conflito relacionado à briga, não é conflito relacionado à porrada, não é conflito relacionado à rixa entre juízes. Pode acontecer processualmente de existirem situações que colocam os juízes em posições que desconfortáveis ou colocam os juízes em lados opostos. Existe a situação de conflito de competência de três formas. Ou chamado conflito de competência positiva, quando dois ou mais juízes se declaram competentes para analisar uma ação. Existe o conflito de competência negativa, quando nenhum juiz se declara competente para julgar ou para analisar determinada ação, ou quando há entre esses juízes uma controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Ou seja, existem situações que os juízes eles se conflitam entre si em situações processuais em que há uma controvérsia, em situações processuais onde não há uma clareza sobre determinado processo. Então, por exemplo, vamos aqui no artigo 66 para isso ficar claro aqui, ó. Olha o que o artigo 66 diz. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes. Nesse caso aqui é um conflito de competência positivo, quem estiver anotando. Inciso 2.
dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Aqui nós temos um conflito de competência negativo, que fica um juiz empurrando para o outro. E aqui nós temos, entre dois ou mais juízes, surge a controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. E aqui o parágrafo único diz: o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Beleza, então nós vamos falar sobre essas formas, sobre esses tipos de conflitos de competência. A primeira forma de conflito de competência é o conflito de competência positivo, que acontece quando dois ou mais juízes se declaram competentes para analisar determinado processo. Essa forma de conflito de competência, como eu falei, é uma forma de conflito de competência positiva, na qual mais de um órgão jurisdicional ele reclama para si, ele diz para si que é da sua competência o processamento da causa. Então, por exemplo, imagina uma situação de duplicidade de ação. Imagina que uma ação é proposta em Goianésia e uma ação é proposta em Anápolis. Vamos colocar aqui, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que o meu pai morre, tá? Eu, Léo, meu pai morre. E vamos supor que eu esteja morando em Goianésia, certo? Eu, Léo, entro com um processo, né? Solicito ali a abertura do inventário em Goianésia. Só que eu, Léo, também entro com um processo de abertura do inventário em Anápolis, porque o meu pai morava em Anápolis. Ou seja, eu propus o processo em dois lugares diferentes, o mesmo processo, em dois lugares diferentes. Imagina que o juízo de Goianésia se declara competente para fazer o inventário e o juízo de Anápolis se declara competente para fazer o inventário. E os dois dão andamento processual ao processo. Andamento processual ao processo é ótimo, né? Os dois dão andamento processual. Nesse caso, o que é necessário? É necessário que um dos juízes abra mão da sua competência. É necessário que um dos juízes negue, né, no caso, a sua competência. E como que isso vai ser definido? Vai ter competência para ficar no processo o juiz prevento. O que é o juiz prevento? O juiz que atuou primeiro. O juiz que deu o primeiro ato inicial no processo. O juiz que, por exemplo, despachou primeiro. Ou o juiz que teve uma atitude primeira. Ou o juiz que, né, o juiz que fez o processo andar primeiramente com algum ato processual. Então, explicando aí, antes da gente entrar para resolver, antes de eu falar como que se resolve esse conflito de competência, esse conflito de competência positivo, quando dois ou mais juízes se declaram competentes para analisar determinado processo, é justamente nesse sentido, tá, gente? Quando existe uma duplicidade de ação, quando existem duas ou mais ações que foram instauradas em juízos diferentes e todos os juízes implicitamente se reconhecem competentes e desenvolvem o processo como se fosse da sua competência, ou seja, eles implicitamente reconhecem os poderes para desenvolver o processo, ou seja, todos os juízes praticam atos processuais referentes ao processo. Todos os juízes aceitam o processo. Beleza? Segunda situação, nós vamos falar agora na segunda situação, quando dois ou mais órgãos jurisdicionais se declaram incompetentes. Quando dois ou mais órgãos jurisdicionais não reconhecem a sua competência para desenvolver o processo ou para julgar o processo. Nesse caso, nós temos o chamado conflito negativo de competência. Nesse conflito negativo de competência,
todos os órgãos jurisdicionais, ou seja, todos os juízes aos quais foram submetidos o processo, eles se afastam da competência, eles se afastam do reconhecimento da sua competência, ou seja, eles negam que têm poderes ou negam que têm competência para tratar daquele processo. Por exemplo, é o que ocorre muito quando o juiz estadual se declara incompetente para determinada ação e remete o processo para a Justiça Federal, sendo que a Justiça Federal, por sua vez, ela também se declara incompetente por entender que o processo é de competência da Justiça estadual. Então, por exemplo, imagina que um processo foi proposto na Justiça Estadual. O juiz da Justiça Estadual se declara incompetente, porque ele entende que a competência não é dele, ele entende que a competência é da Justiça Federal e remete o processo para a Justiça Federal. Lembra que a gente falou de situação de incompetência absoluta? O juiz de ofício pode se declarar incompetente. Então, assim, uma competência em razão da matéria, o juiz da Justiça Estadual se declara incompetente e manda o processo para a Justiça Federal. Bate lá na Justiça Federal, a Justiça Federal fala o seguinte: não, eu não sou competente não. O juiz federal fala, né? Não, eu não sou competente não. A competência é da Justiça Estadual. E aí fica um jogando pro outro. O juiz estadual diz que a competência é da Justiça Federal, o juiz federal diz que a competência é da Justiça Estadual. E aí, nesse caso, nenhum dos juízes assume poderes para resolver aquele processo. Nesse caso, nós temos um conflito de competência negativo. Beleza? Agora nós vamos falar da terceira hipótese. Vamos falar na situação entre dois ou mais órgãos, quando entre dois ou mais órgãos surge controvérsias acerca da reunião ou da separação de processo. O que é essa situação, tá, gente? Olha, em determinadas situações, como acontece com a conexão e a continência, há previsão legal que os processos sejam reunidos, sejam ligados e sejam julgados em conjunto. Né? A gente falou lá passada da conexão da continência. Quando existe mais de um processo que, por exemplo, tem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, ou tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, mas o pedido de um é superior ao outro. Nesse caso, os processos são juntados e eles são julgados junto. Eles são julgados juntos. Nesse caso, um órgão jurisdicional ele deve remeter os vários processos para um juiz só, para um juiz prevento, em razão da modificação ou prorrogação da competência. Só que o que pode acontecer? Pode acontecer de um dos órgãos jurisdicionais se recusar a reunir os processos ou separar os processos. E aí, nesse caso, cabe levantar e cabe suscitar o conflito de competência. O conflito de competência, tá, gente? Ele pode ser suscitado pelas partes, pelo autor ou pelo réu, pelo juiz ou pelo Ministério Público. Tá importante deixar isso bem claro. Quem que pode levantar ou quem pode suscitar o conflito de competência? As partes, o juiz ou o MP. Esse incidente de conflito de competência ele deve ser apresentado perante o presidente do tribunal, que está acima dos órgãos jurisdicionais. Para o processamento desse incidente, vai ser designado um relator ou um magistrado que intimará todos os juízes envolvidos no conflito para que sejam prestadas as informações necessárias. Prestadas as informações necessárias, os autos vão para o Ministério Público, vão para o MP, para que o MP apresente o seu parecer dentro do processo dentro de 5 dias. E depois é apresentado o conflito de competência para o órgão competente lá no tribunal.
Como que é decidido essa questão do conflito de competência? A decisão que julga esse conflito de competência, ela vai declarar o órgão competente para o processamento da causa, ou seja, a decisão que julgar o conflito de competência vai indicar qual que é o juízo competente para cuidar desse processo. Ela vai designar o juiz competente para cuidar daquela ação, para cuidar daquele processo. Em relação ao conflito de competência negativo, o que acontece? Quando é suscitado o conflito de competência negativo, fica paralisado o processo fica suspenso até que seja resolvido aquela questão. Já se o conflito de competência, obviamente, for positivo, a suspensão do processo, ela depende do que o relator do processo determinar, de ofício ou a requerimento das partes. Beleza. Vamos falar sobre outra questão aqui. Não vou me alongar tanto em relação ao conflito de competência, não dá pra gente ver tudo aqui. Nós vamos falar agora sobre outro tema chamado perpetuatio jurisdicionis. Vou até anotar aqui para vocês. Isso já caiu bastante em prova, já caiu bastante em concurso, tem caído bastante em concurso. Nós vamos falar da chamada perpetuatio jurisdicionis. Perpetuatio jurisdicionis. O que é o perpetuatio jurisdicionis? É a perpetuação da jurisdição. Vamos aqui no artigo 43 para tratar sobre isso. Olha o que diz o artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Olha o tanto que esse artigo é importante, gente. Esse artigo diz pra gente qual que é o momento em que a competência é fixada. Quando que a competência é fixada? Quando que a competência é estabelecida? A competência é fixada, ela é estabelecida, ó lá, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Deve até perguntar aqui, eu sei que a Ju, eu sei que trabalha lá no fórum, mas alguém aqui já teve a oportunidade de ver um peticionamento de processo? Alguém aqui já teve a oportunidade, não sei quem faz estágio, ou já teve a oportunidade de ver um processo sendo distribuído? Vocês já viram? Até você já viu, Ju? Seguinte, eu vou resumir aqui para vocês. Antigamente, né, gente? Antigamente os processos eram físicos, né? Antigamente você tinha aqueles processos cheios de folhas de papel, você tinha que ir lá no fórum, você levava lá na escrivaninha, você levava lá na secretaria específica, eles distribuíam o processo. Hoje o processo ele é virtual, hoje o processo é eletrônico. Então deixa eu falar mais ou menos para vocês como é que acontece. Vamos supor que um cliente me procura com determinado processo, eu vou, faço o processo e eu quero peticionar, né? Eu quero peticionar aquele processo. Eu tenho que colocar aquele processo no sistema. Hoje o sistema que nós temos é o sistema do Projude. Então é o seguinte, quando você vai peticionar um processo, você cadastra aquele processo. Então vai ter o nome da parte que você vai colocar a profissão, você vai colocar o endereço. Você vai fazer um cadastro. Você vai
baixar, você vai fazer o upload ali daquela petição e tudo mais. Você vai realizar a assinatura digital com um pendrivezinho que é o token. E aí no final, depois, só explicando para vocês, depois que faz todo o cadastro do processo, depois que coloca todas as informações necessárias no processo, depois que junta a petição, depois que faz tudo, você dá ok, naquele momento exato o processo ele é distribuído para algum juiz. Então naquele momento já sai na tela para onde que vai o juiz. Então sai lá o dia da audiência, a hora da audiência e qual vara é. Então sai se é no primeiro juizado, se é no segundo juizado, se é no terceiro juizado, sai se é na segunda vara civil, sai se é na terceira vara civil. Ou seja, naquele momento, depois que o processo ele é cadastrado e preenchido todos os campos, naquele momento em que o processo foi registrado e a petição inicial foi juntada, né, foi anexada, naquele momento o próprio sistema distribui a petição inicial para algum juiz específico. Então, a competência ela é fixada justamente nesse momento do registro ou da distribuição da petição inicial. E aí tem outro detalhe aqui. O legislador coloca sendo irrelevante as modificações de estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente. Porque o que acontecer depois da fixação da competência não importa. Se o cara separou da mulher, se mudou de cidade, não importa outras situações posteriores, porque em nada vão alterar o processo, em nada vão impedir o processo de continuar. Salvo quando de alguma forma forem suprimidos órgãos judiciários ou alterarem a questão da competência absoluta. Então, o que é essa situação da perpetuatio jurisdicionis? Considera que a jurisdição, como regra geral, e a competência, uma vez que essa competência é fixada, ela se perpetua no tempo. Uma vez que já é definido ou já é escolhido qual que é o juiz competente para aquele processo, significa que aquele juiz ele vai se perpetuar até o final do processo. Ou seja, qualquer mudança superveniente, ou seja, mudança em relação a território, ou mudança em relação a valor, nada disso é capaz de modificar a competência. A competência, uma vez fixada, ela se perpetua no espaço e ela se perpetua no tempo. Então, por exemplo, imagine que o processo, vou dar um exemplo aqui. Ô Ju, o doutor Decildo aí, ele é qual vara que é a dele? Só para dar um exemplo. A Ju não tá aqui, né? A Ju saiu. Vamos lá. Imagine que um processo tenha... O Ministério Público ele tenha proposto um processo contra determinado réu e o processo cai lá no Dr. Decildo. Imagine que primeiro foi fixada a competência, né? Lá no Dr. Decildo. Seguinte, imagine que o réu mude de domicílio depois que a competência foi instaurada. Isso altera alguma coisa no processo? Não, não altera em nada. Ou seja, as mudanças posteriores, por exemplo, mudança de endereço, a alteração do estado civil das partes, isso não modifica a competência. Isso não altera a competência. Mesmo que o réu não tenha sido citado ainda. Ou seja, nesse caso, não vai haver mudança ou alteração de competência. Agora, o que é importante falar? O artigo 43 e essa perpetuatio jurisdicionis, ela só vale para situações de competência relativa. Ela só vale para situações de competência relativa. O próprio dispositivo, né, o próprio artigo 43 trouxe aí as ressalvas que quando houver supressão de órgão do Poder Judiciário
ou qualquer outra alteração em razão da matéria ou em razão da hierarquia, aí nesse caso a jurisdição não se perpetua. Então, como regra geral, uma vez. Calma aí. No caso de alguma alteração de endereço, por exemplo, posso pedir a mudança do processo após. Não, não é justamente isso, tá, Mandinha? Alterou o endereço do réu, por exemplo, a competência permanece. A competência continua naquele mesmo lugar. Não muda a competência nem o juiz por mudança de endereço, não. Se já foi distribuído, continua a competência no lugar ou no juiz em que foi fixada a competência. Essas alterações posteriores não mudam a competência do juiz. O máximo que você pode pedir é para alterar o endereço dele no processo. Beleza? Uma vez distribuído, a competência prevalece naquele lugar. Justamente isso. A jurisdição se perpetua. Qualquer mudança posterior, qualquer mudança de fato, não tem o condão de mudar a competência processual. A não ser que ocorra o que a gente falou. A não ser que aconteça a supressão de um órgão jurisdicional, por exemplo, uma vara. Vamos supor, uma cidade tem 3 varas criminais. O processo caiu na 3ª vara criminal. Vamos considerar que uma das varas deixa de existir. A 3ª vara criminal, onde estava o processo, ela foi suprimida, ela deixa de existir. Nesse caso, pode-se mudar a competência, porque foi suprimido um órgão jurisdicional. Se acontece essa supressão de órgão jurisdicional, se é criado um novo órgão jurisdicional, ou se acontece a alteração de algum órgão jurisdicional, aí nesse caso pode-se mudar a competência, pode-se alterar a competência. Ou quando tiver algum tipo de mudança relacionados à competência absoluta. Né? Quando tiver, por exemplo, uma alteração do órgão jurisdicional em razão da matéria ou em razão da hierarquia. Nesse caso, quando for casos de competência absoluta que envolvam a matéria ou envolvam questão hierárquica, aí nesse caso pode ser mudada a competência, mas de forma excepcional. Aí nesse caso a competência pode ser deslocada de um órgão para outro, pode ser deslocada de um juiz para o outro. Ou seja, nesse caso não se aplica a chamada perpetuatio jurisdicionis. Ou seja, a chamada perpetuatio jurisdicionis somente vale para os casos de competência relativa. Beleza? Bacana. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa última matéria. Nós vamos ver um pouquinho agora e vamos deixar para a nossa próxima aula. É a última matéria que a gente vai ver nesse semestre. Nós vamos ver sobre a ação. E aí vão ser noções introdutórias que vocês vão ter dentro de processo. Vamos lá. Vamos falar sobre a tão chamada famigerada ação. O que é importante a gente falar, gente? Vamos falar aqui sobre o direito de ação primeiro, né? Primeira parte da nossa matéria aqui, a ação, nós vamos falar sobre conceito e características da ação. A gente sabe, a gente já falou sobre isso, que a jurisdição, ela foi concedida, ela foi conferida principalmente ao Estado, para que o Estado resolvesse ou fosse a autoridade competente para solucionar a maioria dos conflitos, né? Então, como regra geral, a jurisdição, através do que a gente até viu uma das nossas primeiras aulas, né? Na forma de solução de conflitos, a forma de solução de conflitos atual que a gente tem é a chamada heterocomposição, né? Que as partes, elas entregam ao Estado o poder para resolver os seus conflitos. Então, surge aí a jurisdição. A jurisdição, ela foi entregue ao Estado para que o Estado, de maneira geral, pudesse solucionar os mais variados conflitos. A gente sabe também, e é importante a gente fazer essa consideração, que a jurisdição é inerte.
né? A jurisdição, ela se mantém inerte, né? Um processo, ele não começa de ofício, ele precisa ser provocado pela parte. Ou seja, a jurisdição é inerte ao ponto que as partes precisam provocar o juízo, ao ponto que as partes precisam provocar os órgãos jurisdicionais. É justamente nesse contexto que surge o direito de ação. O que é o direito de ação? O direito de ação é o direito de provocar a jurisdição para a prestação da tutela jurisdicional. O direito de ação é justamente o direito que as pessoas, que as partes têm de provocar, de acionar o Estado, no caso, o poder judiciário, para a prestação de uma tutela jurisdicional. E o direito de ação, ele tem algumas características. Quais que são as características do direito de ação? A primeira característica do direito de ação é que o direito de ação é um direito fundamental. O direito de ação é um direito fundamental e está previsto lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, a jurisdição ela não pode ser afastada. A lei não pode impedir que o judiciário conheça de qualquer tipo de situação que cause lesão ou ameaça a direito. Outra característica da ação é que a ação é um direito subjetivo. A ação ela é um direito subjetivo porque ela é inerente à pessoa, é um direito intrínseco à pessoa. E aí pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E esse direito subjetivo, que é inerente à pessoa, ele é exercido segundo a livre vontade da pessoa, segundo o livre consentimento da pessoa física ou jurídica, ou seja, é uma faculdade que a pessoa tem de exercer esse direito de ação. Ele é um direito subjetivo porque ele justamente diz respeito à pessoa. E a pessoa tem a faculdade de exercer esse direito de ação ou não. Não existe uma obrigação, não existe um dever de uma pessoa processar. Mas, por exemplo, imagine que o nome de alguma pessoa seja negativado. A pessoa é obrigada a processar? Não, ela processa se ela quiser. Existe uma faculdade. A ação, ela também é um direito público. Importante saber isso, muita gente não sabe disso. A ação é um direito público. Por que é um direito público? Porque a ação ela representa justamente o ato de romper com a inércia do Estado, movimentando a máquina judiciária. A ação é um direito público porque ela representa, porque ela diz respeito a justamente a ruptura com a inércia do Estado, ou seja, provocando a ação do Estado, movimentando e dinamizando justamente a máquina judiciária estatal. Por isso que ela é um direito público, porque através da ação ela faz com que o judiciário se desenvolva. A ação também é um direito autônomo. O que significa que a ação é um direito autônomo? Significa que o direito de ação independe do direito material. O direito de ação independe do direito material. E aí quando a gente fala direito material, é o que a gente já falou nas nossas primeiras aulas. O direito material é o que está lá no direito civil. É o conteúdo, é a matéria. Já o direito processual é a instrumentalização disso. O direito processual é a forma de se chegar até o poder judiciário. E o direito de ação ele é autônomo justamente por isso, porque ele não representa o direito material, ele representa o direito processual. E são ali dois ramos diferentes do que a gente sabe dentro do direito. O direito de ação também é um direito abstrato. Importante saber isso. O direito de ação é um direito abstrato. Por quê? Porque o direito de promover a ação não está vinculado à existência do direito material. Por exemplo, o autor de um processo pode promover a ação mesmo que esteja errado a sentença.
mesmo que ele esteja errado, e a sentença, consequentemente, será dada, né, na sentença em procedência do pedido. Como assim? Uma pessoa pode entrar com um processo mesmo que ela esteja errado? Pode, pode. Por exemplo, o direito material diz uma coisa. A pessoa pode entrar com um processo de forma contrária ao direito material? Pode. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma pessoa, consumidor pode desistir da compra, gente? Consumidor tem direito de arrependimento? O que vocês acham? Um consumidor tem direito de arrependimento de uma compra? Tem. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Para as compras feitas fora do estabelecimento comercial, tá? Para as compras feitas fora do estabelecimento comercial, se eu entro na loja e compro lá, já não tem direito a arrependimento. Mas imagino que eu faço uma compra de um celular ou de um notebook pela internet. Eu tenho o direito de me arrepender, de cancelar minha compra por 7 dias. Por 7 dias. Se passar de 7 dias, eu não tenho direito a arrependimento. Vamos supor que eu deixo passar um mês. Eu compro um notebook, compro um celular. É mesmo, Vitão? É isso mesmo. Imagine que eu compre um computador ou compre um celular e eu me arrependo com um mês. Passa um mês e eu quero cancelar. Passa um mês, eu quero exercer o meu direito de arrependimento. Posso exercer o meu direito a arrependimento com um mês depois? Não. Mas se eu quiser entrar com processo, eu posso? É permitido eu entrar com processo? É permitido. Claro que pode sim, pode sim. Por isso que o direito de ação é um direito abstrato. Porque mesmo se eu não tiver direito sobre aquele tema, mesmo que eu não tiver direito sobre aquela matéria, eu posso entrar com processo, sem problema nenhum. Mesmo que o direito material diga algo, mesmo que o direito material diga que eu esteja errado, eu posso entrar com aquele processo. Vou dar um exemplo para vocês. Concurso público. Imagina que saia um concurso público para 100 vagas. Quem passa dentro das vagas tem direito subjetivo à nomeação? Imagina que um concurso tem 100 vagas, a pessoa passa em centésimo. A pessoa tem direito público subjetivo à nomeação? Quem passou dentro das vagas? Tem. Tem, porque passou dentro das vagas. Quem passa no concurso dentro das vagas tem direito público subjetivo à nomeação. Imagine que uma pessoa passou no concurso, mas ela passou na posição 150. Ou seja, ela passou no concurso, mas ela ficou fora das vagas. Ela ficou no cadastro de reserva. A pessoa que passou no concurso, mas no cadastro de reserva, é certeza que ela vai ser chamada? Não, porque nesse caso ela tem somente uma expectativa de direito. Mas mesmo assim, se ela quiser entrar com mandado de segurança, ela pode? Pode. E tem advogado que racha de ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque tem gente que passa fora das vagas e acha que vai entrar com mandado de segurança porque tem um direito líquido e certo à nomeação. E não tem. Entendeu? Ou seja, nada impede que uma pessoa entre com processo, porque é justamente um direito abstrato. Mesmo que o direito material ateste algo, se a pessoa quiser entrar com o processo, ela pode entrar. Beleza? Gente, então é isso.
Só uma introduçãozinha em relação ao direito de ação. Aula que vem a gente continua e a gente fecha a nossa matéria. Beleza? Tudo certo? Beleza? Então tudo certo então, gente.